Olá meninos e meninas dos 8º anos do Colégio Fractal. Então hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, um diálogo, para nós retomarmos alguns assuntos, roteiros que vocês viram nas semanas anteriores. Então os roteiros das semanas anteriores, eles trabalharam com o sentido conotativo. O sentido conotativo é quando a gente emprega as palavras no sentido figurado. Elas estão além daquele que nós encontramos nos dicionários que empregam o sentido literal das palavras. Quando a gente emprega o sentido conotativo, nós começamos a aprender as várias formas de trabalhar o sentido conotativo, que são as figuras de linguagem. Nós estudamos figuras de linguagem em sala de aula presencialmente, continuamos com as figuras de pensamento e nós aprimoramos nesses roteiros uma revisão sobre isso e falamos sobre as figuras de som. Então, as figuras de linguagem são várias, as figuras de pensamento também, e as figuras de sons são apenas 3. Mas, de qualquer forma, elas normalmente estão em textos literários, que são aqueles que trabalham com as figuras de linguagem, que trabalham com o sentido conotativo, porque elas têm a liberdade de brincar com as palavras, diferente de textos, como os textos jornalísticos, bulas de remédios, receitas, que normalmente tem que empregar o sentido denotativo, porque o objetivo é informar alguma coisa. E o texto literário é aquele que tem o objetivo de entreter. E entreter com as palavras, brincar com essas palavras é a melhor maneira. Então existem várias figuras de linguagens e eu revisei elas constantemente com vocês nesses últimos 3 roteiros nossos. Agora, hoje, nós vamos trabalhar com algumas músicas e essas músicas empregam essas figuras de linguagens. Quando a gente for analisando essas músicas, eu vou retomando, vou relembrando as figuras de linguagem, as suas definições, alguns exemplos. Então a gente vai estudar algumas músicas. Nessa aula de hoje, que é um vídeo bem caseiro, bem simples, a minha pretensão é apenas mesmo que a gente mantenha um diálogo aqui entre nós, que a gente retome o nosso conteúdo, que a gente consiga perceber juntos essas figuras de linguagem, que a gente faça uma revisão, que tenha aqui o esclarecimento sobre as figuras de linguagem. Então a gente vai tratar bem tranquilamente. Todas as perguntas desse roteiro, elas vão estar nas perguntas norteadoras, são aquelas que todos os roteiros apresentam, que são aquelas que vão te nortear, vão te dar um caminho sobre o que você vai pensar naquele roteiro. Então, nesse roteiro, o meu objetivo é que vocês pensem em textos, no caso, músicas, que apresentam figuras de linguagem. Então, todas as questões que aparecem nesse roteiro, nós vamos discutir hoje. Então, assim que eu for discutindo, você vai anotando, depois você passa limpo no seu caderno as respostas, porque todas as perguntas norteadoras devem estar no caderno de gramática. Então você vai colocar essas respostas no caderno de gramática e eu vou discutir todas as perguntas, todos os textos, vão tratar todas as figuras de linguagens que aparecem nesse texto. Então é o momento de você esclarecer as suas dúvidas. Caso ainda persista alguma dúvida, que é super normal, não precisa ficar preocupado, é só você ir no site, plataforma EAD, e colocar sua dúvida no fórum. E assim que for no dia da nossa aula, no caso terça-feira ou quinta-feira, eu esclareço isso no período vespertino, ok? Nesse roteiro de hoje, além dessa aula que nós estamos tendo aqui, que eu vou revisar as figuras de linguagens dentro de algumas músicas, eu também propus a correção de todos os roteiros anteriores. Então, são 3 roteiros que nós já trabalhamos com, esse é o 4º, mas esse 4º já está sendo corrigido agora, hoje, que nós estamos fazendo juntos. Eu propus a correção de todos os roteiros anteriores, coloquei ali as respostas, vocês vão verificar se vocês acertaram, se estão no caminho. E se, a partir do momento que você vai fazendo a correção, você vai colocando certinho, colocando a data, tá bom? No momento de você colocar seu caderno em dias. Caso por algum problema, alguma aventura que não cabe a mim saber, seu caderno, seu conteúdo não está em dia, é o momento de você aproveitar para colocar o material de língua portuguesa gramática em dias, deixar tudo certinho, tudo organizado. Porque depois dessa aula de hoje a gente vai entrar em uma outra matéria. Até então, eu estou trabalhando, mas é revisando daquilo que nós estudamos em sala de aula e introduzir as figuras de som, que vocês não conheciam ainda. Então, depois de finalizar hoje com vocês essa revisão, e nós vamos para outra matéria, que é a situação gráfica. Aí, depois eu organizo, passo para vocês como nós vamos fazer. Então, hoje eu propus a interpretação de 3 músicas. Essas 3 músicas eu coloquei no roteiro de vocês. No primeiro momento eu coloquei links para vocês escutarem essas músicas, é o momento de você escutar, perceber, ouvir mesmo. O texto literário te dá, tem que ser positivo, tem que ser bom, tem que ser entretenimento, sensações. Então eu coloquei para vocês escutarem. Depois que vocês escutarem essas músicas, eu coloquei em PDF a letra dessas músicas para a gente analisar, para a gente olhar para essas músicas, ok? A primeira música que eu coloquei é a música Flor e o Beija-Flor, Henrique e Juliano, que tem a participação da Marília Mendonça. Então eu tentei, talvez, fazer com que seja uma música que vocês gostem.
Então a gente começa lá, flor e o beija-flor. Então a gente já tem uma metáfora desde o início, porque a música, como vocês já escutaram, que eu já pedi para vocês fazerem isso, ela vai tratar de uma história romântica entre um casal. Então, quem vai ser a flor, quem vai ser o beija-flor? Então, a flor é simbólica e não é literalmente uma flor, e o beija-flor não é literalmente um beija-flor. Então, esse título já é um título metafórico, eu já coloco a metáfora desde o título. Quem vai ser a flor? Vai ser a mulher. Quem vai ser o beija-flor? Vai ser o homem. E eu posso constatar isso analisando o texto, tá? Assim, flor e o beija-flor. Antes de beija-flor, eu tenho um artigo masculino, que é o O. Então, vai ser o homem. Além de tudo isso, as palavras estão com letras maiúsculas, dando a entender a nós, leitores, que são duas pessoas, como se fossem os nomes desses personagens. Aí a música começa assim: essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Então, a história, no caso, nós já vimos de duas pessoas que conheceram o amor. Então, é a história de duas pessoas que se amam, que elas tiverem esse momento de se apaixonarem. É uma história romântica. Que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. Aqui as palavras estão no sentido literal. Nesse primeiro momento a gente tem sentido denotativo. Eles se conheceram na noite fria, literalmente era uma noite fria, era o período do outono, que as folhas estão no chão, que é considerado uma estação sem cor. É sentido literal. Como é o sentido literal, nesse primeiro momento a gente tem o sentido denotativo. E a gente continua ali com o sentido denotativo mesclando com o sentido conotativo. E a flor conhece o beija-flor. Então, a flor, a pessoa amada, conhece o beija-flor, a outra pessoa amada. Então, a gente também sabe que o autor brincou com uma analogia aí, com uma relação. Porque as flores ali, os beija-flor buscam as flores. Por isso, tem essa relação de flor e beija-flor. Não é qualquer par romântico, não. É um par que realmente se conecta. O beija-flor busca sempre uma flor. E ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Quando aqui aparece, ele diz que o frio é uma fase ruim, aquele frio denotativo que a gente tinha lá no começo da letra da música, já não é mais denotativo, é conotativo. Quando ele fala que o frio é uma fase ruim, o frio não é literal, não é a sensação térmica de frio realmente. O frio seria ao contrário do calor, que é relacionado com coisas positivas, alegres. O frio aqui realmente é uma coisa ruim, mas ele fala que passa. Então, por isso que vai ser o sentido metafórico, vai ser usada a metáfora. Que ela é a flor mais linda do jardim. Então, aqui, a pessoa amada é a flor mais linda. Ela é a pessoa mais linda de qualquer jardim, ou seja, dentro de todas as outras pessoas, ou seja, dentro de todo o jardim, a pessoa mais linda é aquela pessoa que ele ama. E a única que suportou merecer conhecer o amor e todo o seu calor. O que é o calor aqui? O calor não é literalmente uma sensação térmica, não. Está no sentido de metáfora novamente. O calor são as coisas positivas do amor, o lado bom do amor, aquilo que aquece o amor realmente, aquilo que faz o amor de fato existir. Ai, que saudade um beija-flor que me beijou, depois voou, para longe demais, para longe de nós. O beija-flor tem asas, o beija-flor se vai. E aqui eles se separaram. E ela sente saudade dele. Então, esse beija-flor foi para longe, o que representa uma ave realmente. Mas aqui, simbolicamente, é o homem. Mas o autor dessa música, o compositor, não deixou de perceber as relações. Então, o beija-flor é aquele animal que vai para longe. Então, esse casal, ele está distante um do outro ali, as pessoas envolvidas. Então, lembranças de um antigo amor, de uma amanhã tão linda, eu durmo e acordo sorrindo. Ela está ali sorrindo, acordando feliz, porque ela tem lembranças, recordações desse amor, sentido literal. Acordo feliz porque eu lembrei de uma pessoa que eu gosto, lembrei daquelas sensações boas que nós tivemos juntos. Então, vamos retomar aqui. A gente teve nesse texto, então, o emprego da metáfora. O que é a metáfora? É quando eu emprego o sentido figurado. A metáfora é o emprego mais típico do sentido conotativo. Então, se eu pensar no sentido conotativo, eu posso pensar no emprego de metáforas. Vamos então nas perguntas norteadoras. Como percebemos o emprego do sentido denotativo e conotativo na letra da música Flor e o Beija-Flor? Então eu falei para vocês no começo da análise. O título já vai ser conotativo. Flor e Beija-Flor não são literalmente uma flor e um beija-flor. Eles estão representando aqui um casal. Uma flor, tal, provavelmente uma mulher, e o beija-flor, o homem, porque é o emprego do artigo ali, além de eles estarem no título com letra maiúscula.
E o sentido conotativo vai aparecendo nas metáforas, mas a gente não precisa se preocupar com as metáforas agora, e aí na próxima questão eu comentei sobre isso. E como que eu percebo o sentido denotativo? A primeira estrofe da letra da música, que conta a narração de como eles se conheceram. Fala que é uma história, que eles se conheceram numa estação de outono, então é literal, realmente isso aconteceu em determinada estação. O frio ali realmente é o frio, então por isso que é o sentido denotativo. Então, conotativo eu posso citar nesse primeiro momento o título, que é então o sentido figurado, não é literalmente um beija-flor e uma flor, mas são pessoas que se conhecem e se amam. E o denotativo é a primeira parte da letra da música, que eu tenho ali a narração de como eles se conheceram. São fatos literais, não há nenhum sentido conotativo. Ok? Anotem a resposta para de vocês. Na segunda pergunta norteadora, nós temos ali, só um minutinho. Na segunda pergunta norteadora, como se dá o emprego metafórico na letra da música, flor e beija-flor? Então, o sentido metafórico é o título, né, como nós já falamos, e a gente vai percebendo ali que eles se fazem uma comparação implícita. O beija-flor, que provavelmente é o homem, ele tem características de um beija-flor, que vai para longe. A flor pertence a um jardim, dentre todas as outras pessoas, ela é a pessoa mais bonita, então sentido conotativo. E além de tudo isso, o autor também compara ali as sensações, frio e calor. Em determinado momento, o frio, quando ele fala que é uma fase ruim, quer dizer que é a parte ruim do relacionamento que vai passar. Quando ele fala que o amor entre eles foi aquecido, teve aquele calor, calor também é o sentido conotativo, né? Então é a metáfora. Então, metáfora nós tivemos no título, nós tivemos nas comparações implícitas, porque nós não temos o uso do como. Quando ele fala que o beija-flor foi para longe, então ele compara de fato com o beija-flor, que é uma ave que voa e vai para longe. Além disso, com as expressões frio e calor, em determinados momentos na música que eu citei anteriormente, quando o frio é visto como uma fase ruim e o calor é visto como algo que aquece o amor entre eles. Okay? As próximas perguntas, a pergunta 3 é referente à letra da música Certas Coisas, que vocês também já escutaram, então você já tem conhecimento sobre a música. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, noite sim. Nesse texto, o autor já começa com oposição. Quando ele fala, não existiria som se houvesse o silêncio. Oposição de som, que é barulho, seria o silêncio. Mas só existe uma coisa e a outra, que elas são opostas. Só existe o som porque existe o silêncio. Só existe o silêncio porque existe o som. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Novamente, uma nova oposição. Luz e escuridão. Uma coisa só existe porque existe a outra, por mais que elas sejam opostas. A escuridão só vai existir porque existe a luz só vai existir porque existe a escuridão. E ele fala, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Dia e noite, novamente, oposições, não e sim também são oposições. Só que essas oposições, elas não são totalmente contrárias. Eu estou falando de uma noite, estou falando de um dia, de um sim, de não, ideias opostas, literalmente ali. Essas ideias opostas, elas se complementam, uma precisa da outra. O autor já falou. Não vai existir o som se não houver o silêncio. Então, são ideias opostas que se complementam. Essas ideias opostas que se complementam eu chamo de paradoxo. Por que não vai ser antítese? Porque antítese também são ideias opostas. Não é antítese, porque antítese seria ideias literalmente opostas. Eu estou falando de uma coisa, de outra, e elas são independentes. Aqui elas são dependentes, uma complementa a outra. Por isso vai ser chamado de paradoxo. Cada voz que canta amor não diz, tudo o que dizer, tudo o que fala, tudo o que cala, fala, novamente uma oposição, calar, falar. Mais alto o coração, silenciosamente eu te falo, com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Novamente paradoxo. Como que algo vai ser calado se eu tenho uma sinfonia? Sinfonia são os sons, a representação de uma música. Então, novamente uma oposição está complementando o amor ali. Eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Então, eu estou ali sem dizer que eu te amo, mas dentro de mim aquele amor está ali explodindo, está gritando dentro de mim, está falando que eu te amo, apesar de eu não falar verbalmente isso. Como quem ouve sinfonia de silêncios e de luz. Somos feitos de silêncio e som. Então, nós somos feitos de paradoxo. Ao mesmo tempo que nós somos silêncio, nós somos som. Então, são ideias contrárias que vão se complementando. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Então, no final, ele fala que está tentando explicar o amor. Está ali buscando
Mas é paradoxal, é difícil explicar uma coisa que apresenta tantas oposições, tantas ideias contrárias, mas que ao mesmo tempo faz parte desse amor. Então ele fala, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia, ou seja, ideias totalmente contrárias, mas é isso que eu sinto, ideias contrárias o tempo todo para dizer como eu te amo. Vamos agora voltar na questão 3, que é a questão referente a esse texto. Na letra da música, certas coisas há um emprego de paradoxo. Já afirmei, você não precisa nem buscar qual é a figura de linguagem. Como percebemos isso? Citei para vocês todos os paradoxos. O autor vai falando de ideias contrárias, mas essas ideias contrárias se complementam. Então, eu acabei de falar da sinfonia e de te amar calado. Te amo calado porque eu não saio falando por aí. Porém, o amor está gritando aqui dentro de mim. Grito e silêncio são ideias contrárias que, mas no caso desse amor, estão se complementando. Como o paradoxo constrói os efeitos sentidos na letra da música? Justamente para mostrar que o amor é paradoxal. Por mais que eu tenha sentimentos opostos, contrários, esses sentimentos opostos, contrários ali estão me mostrando que está tudo indo para o mesmo caminho. São ideias contrárias, diferentes, mas está tudo ali, ó, indo para o mesmo caminho, mostrando que isso é o amor. O amor não tem uma definição concreta, é isso ou aquilo. O amor é tudo, e tudo contraditório. Ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou triste, e isso é o amor. Então, como que acontece o paradoxo dentro da música? Para mostrar que o amor é feito de ideias contrárias que vão se complementando. Aí é bom você citar todos os paradoxos que eu citei na análise da música, bom? Vamos para a última música. Essa última música eu não vou lê-la toda, porque me interessa mais o refrão ali, uma determinada parte dessa letra dessa música. Apesar de eu achá-la muito bonita, e ela não é tão atualizada como eu havia pensado. Ela já é mais antiga, mas ainda assim escutamos com frequência. Chama-se Vagalumes. Vou caçar mais 1 milhão de vagalumes por aí. Aqui o amor, o compositor está declarando o seu amor por uma pessoa amada. Ele quer dizer que ele quer fazer tudo por aquela pessoa. Ele quer demonstrar que a ama de forma exagerada. Ele quer mostrar de qualquer jeito. Então ele fala que vai caçar mais de 1 milhão de vagalumes. Ele pode até caçar vagalumes, mas mais de 1 milhão já é um exagero. É muito. Ele está exagerando o seu amor, porque ele quer expressar o sentimento exagerado que ele sente. Lá depois, na segunda estrofe, na primeira linha também, ele fala: vou escrever mais de 1 milhão de canções para você ouvir. Ele até pode escrever várias canções para a pessoa amada, mas mais de 1 milhão também é um número exagerado. Quando a gente exagera desse tanto, a gente fala que é o uso da hipérbole. Então, o compositor não usou a hipérbole aqui simplesmente porque ele não sabe disso. Ele usou a hipérbole porque ele sabe que ama tanta pessoa que ele quer exagerar, demonstrar esse amor exagerado, ele quer ir além. Então, se eu vou escrever uma carta, não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, não, vão ser mais de 1 milhão. Se eu vou caçar vagalumes para você, como eu te amo, não vão ser 1, 2, 3, 4. Vão ser mais de 1 milhão também, porque eu te amo de uma forma que eu tenho que expressar. Eu te amo exageradamente. Então, tudo que eu for fazer terá que ser exagerado. Então, o autor emprega a hipérbole. Vamos voltar lá na questão norteadora número 4. Na letra da música Vagalumes, há o emprego de hipérbole. Em quais passagens há o uso de ideias exageradas? Na passagem que ele fala que vai caçar mais de 1 milhão de vagalumes e que vai escrever mais de uma canção para a pessoa amar. Como o uso de exageros possibilita a construção dos efeitos de sentido dessa música? Porque o poeta, o lírico, o compositor, ele ama demais a pessoa para quem ele está escrevendo essa música. E ele diz que ele não vai parar por aí, ele vai escrever várias músicas, senão ele quer exagerar. Eu te amo muito, demais. Meu amor é tão grande por você que eu vou escrever muitas cartas. Muitas, não é a palavra que ele usa mais de 1 milhão, para exagerar, para mostrar que ele será capaz de qualquer coisa, para mostrar que ama essa pessoa. Então, nesses 3 textos, nós retomamos a figura de linguagem, que eu considero mais importante que a metáfora, porque por traduzir literalmente o sentido conotativo. Revemos o paradoxo também, que é uma matéria bem tranquila, bem necessário entender a diferença entre paradoxo e antítese, porque paradoxo são ideias contrárias que vão se complementar, vão sair no mesmo caminho. E antítese são ideias totalmente opostas. Eu falo de uma coisa, eu falo do outro. Eu falo do frio, eu falo do calor. Mas o frio e o calor não se conectam aqui. A partir do momento que eu falo do frio e do calor e eles se conectam, passa a ser paradoxo. E eu falei da hipérbole, que é uma figura de linguagem interessante de se usar, de se ouvir, porque a gente escuta constantemente a hipérbole no nosso dia a dia. A gente costuma escutar as expressões de forma exageradas.
Então não é uma coisa que está distante de nós. As figuras de linguagem, elas não estão distantes da nossa realidade. Nós escutamos as figuras de linguagem constantemente. Nós usamos figuras de linguagem constantemente. Porque a gente, às vezes as palavras literais, no sentido da notagem, não são suficientes. A gente quer ir além daquilo. A gente acaba empregando o sentido conotativo, que vai ser então as figuras de linguagem, ok? Então eu queria revisar com vocês essas figuras de linguagem, pedir ainda no roteiro que vocês fizessem as leituras dos fichamentos de citação. Dos fichamentos de citação, vocês colocaram todas as definições de todas as figuras de linguagem que nós estudamos, inclusive as figuras de pensamento, que também chama de figuras de linguagem, e as figuras de som, bom? Então vamos finalizar essa aula. Não se esqueça de anotar as respostas nos seus cadernos. Não se esqueçam, caso tenha alguma dúvida, de postar no fórum da plataforma EAD do Fractal. E vou finalizar, né, dizendo que estou com muita saudade de vocês, das nossas aulas presenciais. É muito bom olhar a carinha de vocês, saber se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, se eu tenho que falar novamente aquilo que eu disse com outras palavras. Tentei ser o mais claro possível, repetir, né, as ideias para aqueles que não entenderam, porque não tem problema não entender de primeira. Mas espero que a gente se encontre logo novamente, que a gente possa ter esse contato visual o mais rápido possível, o mais breve possível. Qualquer dúvida que vocês tenham, então, comunique comigo, diga o que vocês estão achando, o que vocês não estão entendendo, o que vocês estão tendo mais dificuldade, ok? E façam as correções dos roteiros anteriores. Até mais!